Boa noite, turma. Tudo bem? Hoje a gente vai falar do sistema respiratório. Então, para começar, a gente vai dividir o nosso sistema respiratório em duas partes, tá? O sistema respiratório superior e o sistema respiratório inferior. No sistema respiratório superior, a gente vai ter a boca, a fossa nasal, onde esse ar vai estar percorrendo, vai estar entrando na realidade. Lá a gente tem a que a gente chama também de vibriças, que são os pelinhos, que a gente não dá muita importância, tá? Eu já vou falar qual é a função dele. Depois a gente vai descendo aí para faringe, para laringe, aí vem a traqueia, vem os brônquios, os bronquíolos e os pulmões, tá? Nos pulmões, a gente vai ter o que lá dentro dos pulmões a gente chama de alvéolo, que são vários canais, né? Na realidade, eles são formas circulares, e já a gente vai ver a figura, onde é lá que acontece a troca gasosa propriamente dita, chamada de hematose, tá? Essa hematose a gente vai escrever com H, que é de hemato, que é de sangue, tá? Então, toda vez que a gente falar de hemato, a gente vai estar falando de sangue. Então, essa troca gasosa ocorre lá nos pulmões a nível de alvéolos. Então, lá a gente vai considerar que é o sistema respiratório inferior, tá? Por que é bom a gente lembrar disso, dividir? Fica mais fácil para a gente estudar e também fica mais fácil quando a gente for falar aí de algumas doenças que estão ligadas ao trato respiratório superior e inferior, a gente consegue aí similar de uma forma muito melhor, de uma forma aí mais fácil, ok? Então, o que acontece? Quando nós inspiramos aí, né, o ar aqui fora, nossos pulmões, ele começa o quê? Ele vai se encher, tá? E o que acontece? Lembra lá no músculo, quando a gente falou do músculo diafragma, que eu falei, guarda o nome desse músculo aí, que já a gente vai falar dele no sistema respiratório, então a gente vai falar dele hoje. Então, o que acontece? Quando a gente faz essa inspiração, o nosso diafragma, ele abaixa. Para quê? Para dar realmente uma pressão, aumentar, porque vai aumentar a pressão aí dentro da caixa torácica. Lembra das nossas costelas falsas, verdadeiras, flutuantes? E lembra que entre elas a gente tem lá os músculos intercostais, que eu também falei, a gente vai voltar a falar dele. Vocês estão percebendo que agora a gente está começando a unir todos eles, né? Lembra que eu falei que os nossos órgãos trabalham como uma equipe, tá? Então, é assim. Então, o que acontece? Quando nosso diafragma ele abaixa, ele aumenta aí a expansibilidade da caixa torácica e isso vai fazer com que o oxigênio, o que ele faz? Ele vai entrar, tá? Então, vai entrar aí o oxigênio nos pulmões e aí esse oxigênio ele vai passar aí nos alvéolos e lá ele vai fazer uma troca gasosa que a gente vai chamar de hematose, tá? E esse oxigênio ele vai cair, ele vai entrar na célula, ou seja, na corrente sanguínea e vai também aí a gente vai o quê? Fazer o quê? Eliminar aí o gás carbônico através do quê? Da expiração. Então, quando a gente puxa esse ar, inspiração. Quando eu solto, expiração, tá? A respiração certa, que a gente só faz isso quando a gente é criança, quando a gente vai ficando adulto, aí a gente acaba respirando, vamos dizer assim, de qualquer jeito, tá? Artificialmente, a gente só não para de respirar porque é autônomo, né? Não depende da nossa vontade até um determinado momento. Então, quando nós expiramos, nós liberamos aí o que? O gás carbônico, tá? O ideal é que nós inspiramos aí pelo nariz, tá? E a gente elimina através aí da boca, por isso que a boca também faz parte aí do sistema, tá? Por que é importante isso? Então, vamos lá. Vamos primeiro começar as funções aí do nariz. Então, no nariz, a narina, ela tem o ar vai entrar e aí ela tem a propriedade de aquecer, filtrar, tá? Esse ar para que não vá impurezas. As vibriças, que são os pelinhos que ficam no nariz, ele tem esse papel aí importante disso. Então, a gente vai receber esse ar, ele vai ser aquecido, ele vai ser filtrado aí e vai ser umidificado aí através das narinas, tá?
Sim, esse ar, por isso que quando falam, o ar tá muito seco, beba muita água, lave o nariz, né? Com soro fisiológico ou com outro produto que às vezes até, principalmente para quem tem problemas respiratórios, o médico pede, por isso, tá? Para nossa narina não ficar seca, porque se ela ficar seca, ela vai rachar, lembra lá que a gente falou de mucosas? A mucosa sempre tem que estar úmida, então a narina também é uma mucosa, né? Lá dentro, interiormente, é uma mucosa. Então, se ela ficar seca, ela vai ter aí rachaduras. Aí, mais para frente, a gente fala de algumas patologias que podem ocorrer, tá? Então, quando nós respiramos esse ar, ele faz todo esse processo, tá? E aí, por isso, né, que de vez em quando a gente, na realidade, o certo é a gente tá lavando esse nariz todos os dias, e aí sai aquela casquinha, aquela crostinha lá que muitas pessoas falam, eca, né? Mas eu vou contar um segredo para vocês, tá? O nosso nariz, ele é muito mais limpo do que a nossa boca, tá? A gente vai encontrar menos micro-organismo do que na própria boca. Mais para frente a gente vai falar disso também, tá bom? Ou nas mãos, né, por exemplo. Então, é meio que cultural isso, né, quando a gente fala de caca. Então, essas vibristas, elas vão servir justamente para isso, para filtrar esse ar. Por isso que a gente às vezes fica com aquelas crostinhas aí no nariz, um mais, outros menos. Isso também vai depender aí da exposição, tá? Mas elas vão servir justamente para isso, para filtrar esse ar. Então, o ar, ele passou pelo nariz, passou aí pelas vibristas, né? Então, a gente vai ter aí dois lados aí, né? Que são as fossas nasais, direita e esquerda, tá? Aí aqui a gente tem o septo nasal. Por que é bom a gente sempre falar septo nasal? Porque depois a gente vai falar de septo cardíaco, que fica lá no coração. Então, é importante a gente dividir isso aí. Então, o septo nasal, a gente vai dividir essas narinas aí em direita e esquerda, tá? E aí o ar vai passar. O ar passando lá, ele vai ser umidificado, ele vai ser aquecido e ele vai ser filtrado, ok? E aí ele vai passar e vai descer aí através da faringe, tá? Depois da faringe, ele vai passar para a laringe, vai entrar aí nos brônquios, dos brônquios, vai entrar na traqueia, da traqueia ele vai ser dividido aí para os brônquios, tá? Brônquios o quê? Exatamente, ó, presta atenção nisso que eu tô falando, que daqui a pouco a gente vai falar. Brônquios direitos e brônquio esquerdo, tá bom? E aí, o que acontece? Quando chega lá nesses brônquios, vamos pensar em num galho de árvore, tá? Esse tronco, ele é bem grosso, tá? Depois ele vai entrar para os bronquíolos. Então, ele vai o quê? Se ramificando. Os bronquíolos, eles vão ficando aí mais finos, eles vão ficando menores, tá? E até que vai chegando lá na ponta dele, isso já dentro do pulmão, dos pulmões. E aí, quando chegar lá, a gente vai ter o que a gente chama de alvéolos, tá? Na realidade, são conjuntos de alvéolos, porque são muitos, são milhares, tá? De alvéolos. E aí, lá é que vai se fazer aí a troca gasosa. Então, esse ar, ele vai entrar através do nariz, vai passar todo esse trato, então, superior e respiratório superior, respiratório inferior, vai chegar lá nos alvéolos. Chegando lá nos alvéolos, vai se ter o que a gente chama de troca gasosa ou hematose, tá? Então, essa troca gasosa, que é chamada de hematose, vai o quê? Vai entrar o oxigênio que a gente acabou de respirar e vai sair o gás carbônico, ou seja, todo o gás carbônico que percorreu aí em todos os nossos órgãos, saindo, né, que a gente vai chamar também de lixinho orgânico, ele vai sair através da expiração. Então, quando a gente expirar, a gente está lançando o quê? Gás carbônico, tá? Que ele, em excesso aí no nosso organismo, vai aí trazer grandes prejuízos, que lá na frente também a gente vai falar, tá? No momento, agora, a gente vai falar só de como que são, né, os órgãos e quais são as funções dele aí do sistema respiratório. Mais para frente aí a gente vai falar aí das patologias aí que se tem do sistema respiratório. Por isso que em cada sessão, depois do sistema, eu peço para vocês estarem fazendo aí um resumo, tá? E quando a gente terminar as sessões de todos os sistemas, a gente vai fazer aí umas atividades para a gente poder depois, quando for falar de patologia, a gente ter tudo resumidinho no caderno para poder entender aí a patologia, tá ok?